Olá pessoal, bom dia a todos, tudo bem? Vamos fazer a correção hoje das atividades da aula passada, de poliedros, tá certo? E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntam. Não esqueça de compartilhar se você puder e de comentar aí no final do vídeo o seu nome e a turma, para eu poder computar aqui sua frequência, tá bom? Bom, a primeira questão é uma questão de tabela. Eu pedi para vocês completarem uma tabela, dei alguns nomes de sólidos, né? Prisma base triangular, prisma de base pentagonal, prisma de base hexagonal e prisma de base pentagonal. Perdão, pirâmide de base pentagonal. Para vocês visualizarem, eu botei aqui as figuras embaixo, para vocês poderem ter uma ideia de quem são eles. Aqui eu tenho o prisma triangular. Notem que o prisma, todos eles vão ser o que de características? As faces laterais são retângulos, e as bases são polígonos, né? Pode ser triângulo, quadrado. É por isso que tem esses nomes. Prisma triangular, quando a base é triangular. Prisma quadrangular, quando a base é um quadrilátero, né? Prisma pentagonal, quando a base é um pentágono. E prisma hexagonal. E daí por diante, né? Heptagonal, octagonal. E a pirâmide você conhece bem, né? A pirâmide é diferente dos prismas. A pirâmide, as faces laterais não são retângulos, são triângulos. E elas vão se encontrar lá no vértice, lá em cima. Tá? A base pode ser triangular, quadrangular, pentagonal, hexagonal. Nesse caso aqui é uma pirâmide de base pentagonal. Então tá aqui as figuras, tá, para a gente poder visualizar. Então, primeira pergunta, número de lados da base. Fácil, né? A base é o que está a figura que faz embaixo. Então, se é um triângulo, o prisma é triangular, é 3 no de lados da base. Né? Lembrando que eu estou considerando só a base de baixo. Se você considerar as duas bases, né, aí seriam 6. Né? Mas quando ele está falando os lados da base, então 3. 3 porque é triangular. Prisma de base pentagonal, pentagonal 5. Hexagonal 6. Pirâmide de base pentagonal 5. Certo? Então, a base matamos. Agora, faces laterais. Qual é a forma e o número de faces laterais? Então, faces laterais é aquilo que não é base, tá? Então, no prisma triangular, por exemplo, eu vou ter uma, duas, três. Lógico, três porque cada aresta da base forma uma face. São sempre retângulos, né? Por isso que eu coloquei aqui retangular. Então eu tenho 3 faces aqui, aqui eu tenho 4 faces laterais, aqui eu tenho 5 e aqui eu tenho 6. Né? Combina mesmo com o número de arestas da base. E o prisma não, a pirâmide de base pentagonal, eu vou ter 5 faces laterais, só que elas são triangulares, são triângulos, tá? É a única diferença aqui. O raciocínio é o mesmo, mas a figura é outra. Vamos lá, vamos calcular vértice agora. Vértice do prisma triangular. Eu tenho 3 vértices embaixo, né, e 3 em cima, 6. Lembrando que vértice são aqueles encontros das arestas, são os cantinhos, né, os bicos do prisma. Então eu tenho 3 bicos embaixo, 3 bicos em cima. O pentagonal, eu vou ter 5 embaixo, 5 em cima. Tá? 10. O hexagonal eu vou ter 6 embaixo e 6 em cima, então 12. E agora a pirâmide não. A pirâmide não tem essa coisa de ter duas bases, só tem uma base. Então eu vou contar 5 biquinhos embaixo e mais um em cima, 6. 6 vértices. Ok? Arestas. Arestas são as quinas, o encontro das faces. Então eu tenho 3 arestas em cima, 3 arestas embaixo nas bases, então 3 mais 3, 6, e 3 arestas laterais. Então, 3 mais 3 mais 3, 9 arestas. Pentagonal, 5 embaixo, 5 em cima, 5 laterais, então 15. Hexagonal, 6 embaixo, 6 em cima, 6 laterais, 18.
E a pirâmide eu vou ter 5 embaixo, é isso, e 5 laterais, 10. Finalmente, número de arestas que se encontram em cada vértice da base. Então, na base, vamos imaginar aqui, esse prisma aqui triangular. Esse vérticezinho aqui, estão vendo? Esse bico, dele sai quantas arestas? Eu tenho uma aresta que sobe, uma aresta que vai para lá e uma aresta que vai para cá. Então são 3. Aqui também, ó, 1, 2, 3. Vai acontecer isso com todos os prismas, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sempre 3 arestas que saem do vértice da base. Tá certo? Na pirâmide também, ó. 1, 2, 3. Né? Se a gente falasse do vértice de cima, seria muito mais que 3 arestas. Mas aqui é pedido da base. Ok? Veja a figura, que está é uma planificação de um prisma. A gente sabe que é prisma porque a gente está vendo que as faces laterais são retângulos, né? Então a gente já sabe que é prisma, não pode ser pirâmide. Qual deles é? Tá na cara, né, gente? A base aqui é o quê? É um hexágono, então é esse cara, é o 3. Então é o 3, o prisma ali. É um prisma de base hexagonal. Aí a resposta é da segunda, né? Prisma de base hexagonal. Quantos e quais são os polígonos que ele tem em suas faces? Bom, as faces, quando ele fala faces, ele não está falando base, né? Se ele perguntasse as bases, seriam pentágonos, hexágonos, perdão, hexágonos. Mas ele está perguntando faces, então são as faces laterais, então são retângulos. Ok? Qual o número de arestas e de vértices dele? Então, ó, arestas eu tenho 6 em cima, 6 embaixo, 6 laterais, 18. E vértices? 6 embaixo, 6 em cima. Então, 12 vértices e 18 arestas. Ok? Seguindo. Dizer se é verdadeiro ou falso. A esfera, o cilindro e o cone sim têm superfícies curvas, é verdade. A esfera, a forma da bola, né? O cilindro é aquilo que vocês conhecem como tipo uma lata de salsicha, é o formato de um cilindro, tá certo? E cone é aquele chapéuzinho do mágico, né? Então, tem superfícies curvas. A superfície da esfera é totalmente curva, é verdade. Do cilindro e do cone combinam superfícies planas e curvas, e não planas, é verdade. Dos 3 sólidos representados, só o cone tem um vértice. É a pontinha lá do chapéuzinho é um vértice. Bom, aí eu dei alguns sólidos, né? Aí eu pergunto, qual dos sólidos representados tem 10 arestas? Bom, esse aqui elimina, não tem aresta, porque não é poliedro, né? Então, 10 arestas. Cubo não, tem 12. Esse cara aqui tem 3, 6, 9. Não pode ser ele. Esse cara tem 4, mais 4, 8, mais 4 laterais, 12. Não é ele. Esse cara aqui tem 5 embaixo e 5 laterais. Então, quer dizer, 5 arestas da base, mais 5 arestas laterais. Então, esse aqui, letra D. Tem por base um pentágono. O único que tem um pentágono como base também é o D. O resto não tem. Tem superfície lateral curva. O único aqui é o B, que tem curva. Tem duas bases triangulares, ó. Base triangular, base triangular. Esse aqui, letra A. Acabou. Galera, valeu. Forte abraço. A gente se vê por aí.